Bom, então boa noite para vocês, sejam bem-vindos aí. A partir de agora a aula está sendo gravada, são 20 horas e 9 minutos, e essa é a nossa aula 4, né, de fundamentos de instrumentação. Aliás, aula 3, é aula 3 ou 4? É nossa aula 3, pessoal. Acho que é 3. 3, né? Desculpa, aula 3. Então, gente, o objetivo nosso hoje é o seguinte: estabelecer o conceito de processos industriais, conhecer, né, os tipos de processos industriais e como são classificados, entender a relação entre processos industriais e automação e entender o objetivo da instrumentação aplicada ao controle de processos industriais. Então, o que que acontece? Não sei se vocês estão recordando, na aula passada a gente vinha falando de automático, né, de controle automático. Inclusive, eu até cheguei a dar alguns exemplos assim mais simples, né, algum exemplo básico sobre isso. Mas aí, para a gente poder agora, assim, digamos assim, ampliar, né, os nossos conceitos, é importante a gente discutir sobre processos industriais, porque na realidade o objetivo fim tanto da instrumentação como da automação é atender os processos industriais. Vocês concordam comigo? Pensa bem, você tem vários tipos de processos, mas então nós precisamos saber como que esses processos funcionam, como que eles são organizados, porque isso vai estar diretamente relacionado com a questão da instrumentação e da automação. Então, lá na frente, só para exemplificar, o que, que vai acontecer? Quando você, por exemplo, vai desenvolver um projeto de uma malha de controle, né, para um determinado processo, você precisa conhecer esse processo. Né? Então, a dinâmica desse processo, como que ele realmente se desenvolve, porque você não consegue instrumentalizar, né, automatizar também, se você não conhece o processo. É como se fosse algo mais ou menos invertido, né? Quer dizer, uma coisa trabalha a favor da outra. Quer dizer, eu vou automatizar, eu preciso da instrumentação. Se eu vou automatizar e instrumentalizar o processo, mas como é que esse processo funciona? Então, a nossa aula de hoje, ela tem mais ou menos esse objetivo, da gente discutir essas questões. É claro, né, que são 50 minutos apenas. Depois eu vou deixar material bibliográfico para vocês também fazer uma leitura. Mas, em linhas gerais, a gente vai tentar abordar aqui esses aspectos aí, em relação a esses processos, para a gente, pelo menos, entender como que esses processos são organizados e classificados. Tá bom? Olha, rapidamente aqui, gente, só para vocês lembrarem, essas são as atividades que estão em andamento, tá certo? Ó? E só avisando para vocês aí é o seguinte, os vídeos, né, as videoaulas, as aulas assíncronas, né? E aí, olha, para amanhã, olha lá, tá vendo aí, Thales? Ó, Renata, Thales, Marcos, dia 9/6, que é amanhã, não é isso? Eu vou deixar uma aula assíncrona para vocês. Eu gravei essa aula, tá? Na realidade, Na realidade é o seguinte, são duas palestras, né? Essa aula é o seguinte, são duas palestras de dois especialistas na área de automação industrial. E eles vão falar justamente a respeito de como que está hoje o contexto da automação. Eles vão falar em linhas gerais, vão fazer uma contextualização histórica também e vão mostrar, né, para vocês algumas tendências dentro da área de automação. Né? Então, é interessante vocês assistirem para poder reforçar tudo isso que a gente já vem discutindo aqui ao longo dessas últimas aulas, tá certo? E as atividades que estão em andamento aí, olha, né, a linha do tempo. Eu vou liberar para vocês hoje também um roteiro de um trabalho denominado fichamento de conteúdo. Eu vou enviar para vocês o link, né, com o roteiro para vocês darem uma lida. É um trabalho tranquilo para fazer e ele está de encontro também ao que a gente vem discutindo aqui dentro do curso, né, até o presente momento. Tá bom? Então vamos lá. Contextualizando. Otávio, lê para mim aí, por favor, esse pequeno texto aí. Nas últimas décadas, a evolução tecnológica baseada na eletrônica, e principalmente na computação, fez com que a automação industrial dentro dos processos industriais atingisse patamares de tecnologias estratégicas em todos os sistemas.
Olha que interessante, só para fazer um comentário rápido, para a gente abrir, né, a nossa discussão. O que nós tivemos de avanço tecnológico até o presente momento se deve basicamente ao avanço da eletrônica e da computação. Então, essas duas áreas, né, vocês não viveram isso aí, né? Eu também, assim, não vivi muito, mas, assim, se a gente buscar um pouquinho na história, a gente vai ver que do início da eletrônica para cá, e mais atualmente, né, do meados da década de 60, quando começa a computação digital mesmo, a gente percebe que nós tivemos um impulso muito grande. E é justamente nesse período, né, vocês vão perceber que nós tivemos uma, como se fosse uma disparada nesses processos aí de avanço tecnológico, o que veio a impactar, né, sobremaneira, né, ao processo aí de automação industrial atual que nós temos. Então, tudo que a gente vê hoje dentro das indústrias, né, nos setores, né, praticamente todos os processos que estão aí, eles são, de certa forma, automatizados com esses recursos aí, né? Obviamente, né, a eletricidade, né, e mais embarcado, né, pela eletrônica e basicamente pela computação. Agora que está surgindo, né, essa nova visão com a indústria 4.0 que a gente estava discutindo na aula anterior, que nós vamos ter aí uma nova alavancada, né, nesse processo. Mas, a princípio, essas duas áreas foram determinantes e fundamentais para que a automação avançasse. E não sei se vocês estão observando, dentro desse pequeno texto aí, que está dizendo o seguinte, que a respeito dos sistemas. Então, eu deixei a palavra sistemas de forma geral para dizer para vocês o seguinte, que não só o sistema produtivo da empresa, né, ali mais especificamente a planta industrial, né, o processo em si, mas também todos os outros processos que nós temos, os processos adjacentes, né, por exemplo, logística, a parte, digamos assim, de infraestrutura da empresa, a parte relacionada ao cliente, a qualidade do produto, ao projeto, né? Questões relacionadas à parte financeira, né? A organização da empresa como um todo, que tem a ver com a parte administrativa, tudo isso também está interligado dentro de um sistema só. Então, hoje, por exemplo, quando a gente fala em automação, nós não podemos pensar simplesmente na parte física do processo, ou seja, no chão de fábrica. Na verdade, a gente tem que enxergar a fábrica como um todo, né? E quando a gente fala de processo e fala de sistema, esse sistema é um sistema todo integrado. Então, hoje em dia, existem várias, assim, os processos normalmente eles são integrados, tanto no modo produtivo, não sei se vocês estão me entendendo, né? Mais relacionado ali ao processo chão de fábrica mesmo, mas também todos os outros processos que estão interligados a ele, né? Porque o produto, gente, ele inicia lá na matéria-prima e vai lá no acabamento e na entrega no cliente. O cliente é o ponto final do produto. E toda essa lógica produtiva, que vai desde a parte técnica, né, e que envolve também o administrativo, está também intimamente ligado. Então, quando eu começo a pensar na automação e na instrumentação, eu preciso enxergar todo esse contexto da fábrica, né? Então, quando eu coloco sistema aí, é sistema como um todo, né? Inclusive, toda a parte de gestão também, ela faz parte aí, de um modo geral, tá? E aí a gente vai pensar o seguinte, que dentro do processo industrial, né, a gente vai ter também o processo evolutivo, né? A gente vai ver lá, por exemplo, na primeira fase, né, quando a gente começa a analisar lá a evolução da indústria, nós já discutimos isso aqui. Então, nós saímos, né, de uma condição, digamos assim, mais artesanal, né, vamos dizer assim, uma indústria bem rudimentar, passamos por um processo de mecanização, com a busca, né, da automatização, aí já entra o início do controle automático, depois a gente passa por um processo mais avançado, um pouco, de mecanização, já com a inclusão dos meios eletrônicos, né, e mais especificamente com a eletrônica, né, embarcando aí vários processos, a eletrônica digital, no caso, e agora,
né, mais especificamente, a gente tendo aí um avanço também significativo e apontando, né, para um futuro promissor aí dentro da área de automação. Então, eu poderia dizer para vocês, assim, sem medo de errar, que tanto a instrumentação quanto a automação vai projetar essa indústria para o futuro, né? Então, vai ser como se fosse a mola mestra que vai dar esse impulso significativo que a indústria precisa para poder se lançar nesse futuro aí que está aí, né, sendo posto aí dentro desse contexto aí, digamos, mundial, né? Então, é aquilo que eu falei para vocês na aula passada, né? A empresa que não estiver, digamos assim, determinada a ser, né, a se desenvolver nesse contexto, ela está fadada a um insucesso, né? Em todos os sentidos. Tá certo, gente? E aí a gente reforça a ideia de que também, né, a instrumentação e essa parte voltada à automação e controle, ela avançou também ao longo do tempo. Vocês estão fazendo lá o trabalho, não sei se vocês estão desenvolvendo, né, a parte prática do trabalho, fazendo a linha do tempo, vocês vão perceber que os instrumentos também, eles sofreram grandes modificações, né? Nós vamos ainda discutir isso aqui no curso, né? Essa evolução, né, digamos assim, dos instrumentos ao longo do tempo. Nós viemos lá de uma fase onde os instrumentos funcionavam, né, com sinais, né, pneumáticos. Depois nós tivemos os sinais pneumáticos e analógicos. Depois veio a eletrônica digital, os sinais digitais. E aí veio, né, avançando. Então tivemos uma evolução significativa também nessa parte. Obviamente, os processos também evoluíram paralelamente. Como eu disse, né, avançamos bastante, né? Tivemos aí, né, a busca, né, aquela busca incessante para começar a diminuir a interferência do homem dentro do processo, né? E outra coisa importante também, que vale a pena comentar aí, é essa questão do domínio, né, do domínio em cima do processo. Então, essa busca, por exemplo, né, com o advento principalmente da eletrônica digital e da computação, de fazer com que você tivesse mais domínio sobre os processos que estavam acontecendo ali. Então, por exemplo, era muito comum, nessa época, o aparecimento das salas de controle. Não sei se vocês já viram falar, né? Mas antigamente não era bem assim. Então, esse processo que a gente chama de centralização, né, aí começou a aparecer ali as salas de controle, onde a partir dela você conseguisse, né, comandar grande parte do processo produtivo. Então, aquelas atividades, por exemplo, mais perigosas, atividades que requer, por exemplo, mais risco para o operador, aquelas também, por exemplo, que estavam ali relacionadas à questão de alta temperatura, elas passaram a ser mecanizadas e, uma vez automatizadas, passaram a ser comandadas a partir de operadores dentro de um processo centralizado, que a gente está chamando aqui de sala de controle. Depois vieram, né, a tentativa de descentralização, a gente vai ver isso também, porque concentra-se demais e centraliza-se demais. E depois surge a necessidade de descentralizar. Por quê? Porque uma vez centralizando, existe um aumento da complexidade de comando em cima dos processos. E aí você tem a necessidade de descentralizar para tentar simplificar o comando. E aí aparece para nós aí os painéis de comando, né? Como se fossem áreas específicas, né? Então você pega aquele processo que no primeiro momento era centralizado e descentraliza ele e coloca sub-áreas, né? Para tentar aí racionalizar esse comando. Então vocês vão ver isso dentro da linha histórica do processo de automação, tá? E aí, nessa fase mais atual agora, com a gente tendo aí os sistemas, né, mais inteligentes, nós estamos novamente voltando para uma fase de integração. O que é isso? Não estou dizendo agora, assim, não estou querendo me referir à centralização, mas usando o termo integração, que é para você voltar de novo naquele contexto de integrar os processos para que você tenha um domínio sobre toda a lógica produtiva, de tal forma que você consiga recolher o máximo de informações
possíveis de dados, de tudo que você precisa para você monitorar de forma contínua e passo a passo tudo que está acontecendo dentro da empresa. E reforçando a ideia, não só no chão de fábrica, mas também em todos os outros processos adjacentes que correm ali dentro da empresa, né? Como eu disse, né, tem a ver com a logística, toda a parte administrativa. Então, esses dados, né, que estão aí sendo, digamos assim, monitorados e recolhidos, né, em cima dos processos, uma vez eles sendo automatizados, esses dados voltam para dentro do processo e serve como base de dados para você organizar, né, o funcionamento da empresa, tomar decisões, por exemplo, importantes. Então, tudo isso está dentro do contexto da automação e da instrumentação. E essas tecnologias modernas que nós estamos vivendo, né, e no futuro bem próximo nós teremos ela aí presente dentro das empresas, né, principalmente essas ligadas à indústria 4.0, elas vão se fazer presente assim de forma mais incisiva, né, quer dizer, de uma forma muito mais presente. Eu poderia dizer a vocês o seguinte, que aquilo que nós comentamos na aula passada, nós teremos fábricas muito bem assim planejadas, teremos processos contínuos muito bem desenvolvidos, né, produtos com muito mais qualidade, com muito mais rapidez, com um maior grau de satisfação do cliente, né, em cima do produto. Tudo isso devido a digamos, a essa aplicação dessas novas tecnologias. Tá? Cada vez mais moderna e eficaz, a indústria está em constante evolução. Isso é uma lógica que a gente está vendo, né? Eu estava vendo uma reportagem essa semana da Petrobras, pessoal, só para ilustrar o que está aí na tela, falando já da questão da aplicação da inteligência artificial nos processos industriais. Então, achei muito interessante, né, a Petrobras, por ser uma empresa aí, né, que está aí sob a gestão do governo, e ela já está, então, mesmo assim, né, preocupada com essa questão do futuro, né, até mesmo, como eu disse, né, de sobrevivência, né? Então, o que está acontecendo na realidade? O que a gente percebe é que os processos atuais, né, eles precisam avançar, né? Não é uma coisa assim de luxo, né, de querer ou não querer, é uma necessidade, né? E esse aprimoramento técnico, ele se faz necessário e presente, né? Então, dentro desse contexto aí, que a gente está falando aqui de evolução, né, de melhoria das técnicas, né, de incorporação de novas tecnologias, aí eu pergunto para vocês, qual é o conceito de processos industriais? Será que esse conceito, ele é aquele mesmo conceito que eu tinha no século passado, né, principalmente no século XX, pegando lá da primeira revolução para cá? Ou esse conceito de processos industriais ele mudou? Porque ele já incorporou nova visão, novas lógicas de funcionamento. Quando eu pergunto para vocês assim, o que é processo industrial? Como é que você enxerga? Você vai enxergar só a planta industrial ali ou você vai começar a enxergar algo mais amplo? Alguém poderia opinar para mim aí? O que é um processo industrial hoje em dia? Vamos Assim, pensar de forma bem atual. para mim é um pouco dos dois assim. A gente não perde a essência de um processo industrial básico, que é você ter dentro de uma planta ter um processo, seja ele inteligente ou não, com o objetivo final de um produto. Mas hoje ele é muito mais amplo do que era antigamente, né? Hoje o processo ele mudou, ele ficou mais moderno e o que a gente tinha tanto com aquela cadeia de produção em série, hoje a gente já tem até on demand, né? Carro, por exemplo, que não tem mais estoque de veículo, não, pelo menos não um estoque muito grande de veículo igual tinha antigamente, porque faz de acordo com a necessidade. É o just in time, né? Aquela produção em É tempo, isso, quase você em tempo real, né? Os fornecedores alimentando a indústria, né, na medida que ela vai necessitando ali da matéria-prima ou do produto ali para dar continuidade ao processo que ela está desenvolvendo. Bom, vamos ver aqui. Eu tenho uma definição aqui básica de processo. Olha o que está dizendo para nós aqui, ó.
Processos industriais são identificados como um conjunto de ações e procedimentos realizados para transformar a matéria-prima e obter um determinado produto. Esse conceito é geral, quer dizer, ele vale para qualquer situação e para qualquer condição, né? Independente assim, de ter ou não mais ou menos tecnologia embarcada, né? Então, o que acontece na realidade? A matéria-prima, ela deixa o estado bruto. Se você pensar em qualquer tipo de processo, você vai ver basicamente isso aí acontecendo. Ela deixa o estado bruto, percorre passo a passo as operações e se transforma em produto acabado. Não é isso? Acho que o Thales falou isso aí, né? E visa atender o quê? O consumidor. Então, qual que é a lógica? A lógica é que o processo ele é criado justamente para promover essa transformação. Então, aqueles equipamentos que estão ali, né, dispostos, né, dentro de um layout e organizados ali dentro da planta, eles são organizados de tal forma para atingir esse fim aí. E aí eu dei até um exemplo aí, né? Pode ser para transformar a forma, o tamanho, a cor, o que for, né? Então, de uma forma genérica, seria isso, né? Contexto de processo. E essas transformações, basicamente, elas têm dois tipos de transformação básica. Ou são transformações de natureza química ou física, né? Que vai atuar ali sobre a matéria-prima ali. E para a gente poder fazer isso acontecer, nós temos aí as instalações, né, os inúmeros circuitos que vão ser ali desenvolvidos, sejam eles elétrico, eletrônico, pneumático, hidráulico, né? Teremos ali os equipamentos, né? Todos eles ali dispostos para formar aí essa planta e a combinação deles dentro do contexto ali para formar ali o processo produtivo que eu quero. Então, normalmente, quando você vai organizar a planta produtiva, você vai ter que fazer ali a organização, né, digamos assim, imagina lá você posicionando, né, os equipamentos, interligando esses equipamentos, né, e construindo toda aquela estrutura ali que vai fazer parte daquele processo, né? E aí que entra a questão. Se essa planta ela vai ser automatizada, então de antemão você já tem que pensar nisso, né? Então, quando eu penso em automatizar, tá, Thales, Renata e Marcos, o processo de automação ele não vai acontecer depois que a planta está, digamos assim, criada ou montada. Então, é algo que você tem que pensar junto. Antigamente, isso não existia. Eu, particularmente, trabalhei na empresa e a gente via, por exemplo, um equipamento mais antigo, uma planta que já estava ali em funcionamento, sendo renovada tecnologicamente, e alguns equipamentos, muitas vezes, eles não conseguiam receber uma renovação tecnológica voltada para a automação. Então, muitas vezes, você tinha que substituir o equipamento, comprar um equipamento novo. Às vezes, você continuava com uma parte da planta funcionando e outra não. Então, esse processo de atualização tecnológica, tanto para instrumentalizar quanto para automatizar, era mais difícil. Hoje, você já pode começar isso do zero, entendeu? Então, quando você vai, por exemplo, criar um processo industrial, você já pode pensar a automação e a instrumentação junto, já de uma forma bem mais integrada. E isso facilita muito. Eu poderia até citar um exemplo para vocês nisso aí. Você vai, por exemplo, você vai produzir um veículo aí, um automóvel. De repente, você já monta a planta toda ela, com todo o processo embarcado ali, com todas as tecnologias de ponta, os equipamentos ali, todos eles interligados, e os circuitos, né? Isso facilita muito o processo, né? Eu até fiquei pensando, né, assim, estava lendo sobre isso e analisando, como que essas empresas que não renovaram, né, ao longo do tempo. Você vai pegar uma empresa, por exemplo, que foi implantada na década de 60 ou na década de 40, como que essa empresa vai receber, né, essas novas tecnologias? Então, eu acho que elas vão ter muita dificuldade. Ao passo que outras empresas, por exemplo, que mesmo assim, de forma mínima, evoluíram tecnologicamente ao longo do tempo, talvez elas vão ter um pouco mais de facilidade para se inserir nesse novo contexto, né, da indústria, né? Então, é uma coisa para se pensar, né?
E aí, de modo geral, né, a matéria-prima ela entra, né, como eu disse, com um menor grau de valor agregado, e ela vai passar por um processo de transformação de natureza físico-química e vai chegar aí no produto acabado, né, com agregação de valor maior. Se a gente for levar isso para o contexto da indústria siderúrgica, isso acontece na indústria química, na indústria de alimentos, na indústria farmacêutica. Isso vale, né, essa estrutura aí, esse fluxo aí, ele é genérico para qualquer tipo de processo, tá? O objetivo fim é sempre o mesmo, melhoria de qualidade, otimização de tempo, custos e outras variáveis, né, que estão relacionadas ao processo, sempre buscando a melhoria, né? O cliente como ponto-chave, e aí essa dinâmica toda de produção, toda ela é interligada para poder chegar nesse contexto aí de atender o melhor possível o mercado, né, e o cliente como um todo. E na parte de classificação de processos, quando a gente vai pensar assim, de que forma que a empresa classifica e organiza isso, a gente tem basicamente dois tipos de processo. É claro que existe a subdivisão deles, mas ou a gente vai entender o processo como se fosse um processo discreto, né? Olha aí o conceito de discreto. Cada peça a ser produzida é processada individualmente, em cada etapa, costumam ser utilizados robôs e máquinas para ação repetitiva. Isso é chamado processo discreto. Ou então o processo contínuo. A matéria-prima entra de um lado do sistema e o produto resultante sai do outro sem parar. Então, isso aí, gente, está diretamente relacionado à organização do fluxo produtivo. Né? De que forma que a empresa está organizada para poder produzir. Tá certo? E aí, tem um esquema aqui mais adiante que vai ajudar a gente a entender um pouco melhor isso aí. Como a gente está classificando em discreto e contínuo, né, basicamente são dois grupos, então dentro do discreto, né, do grupo do processo discreto, nós temos um chamado sob encomenda e temos outro chamado repetitivo. O sob encomenda, nós temos lá uma subdivisão, o processo que nós chamamos de produção por projeto, né? E a produção por jobbing, né? Esse jobbing é como se fosse uma tarefa, né? Aquele processo que ele é executado por tarefa. Tarefa concluída, é, projeto encerrado, né? E o repetitivo é o bush, que é chamado de batelada, né, que eu vou mostrar daqui a pouco. Ele é subdividido em partes, né? E tem o que a gente chama de repetitivo em massa. E o contínuo, que já é uma outra classificação. Então, essa parte do processo discreto, então você percebe que existe uma subdivisão de como que o processo produtivo pode ser organizado. E eu poderia dizer para vocês que nesse caso aí, dependendo da planta, né, da forma de organização que a empresa vai ser desenvolvida, é aí que vai entrar, por exemplo, a questão da organização dos layouts, né, da disposição dos equipamentos, da organização ali da planta, e como que vai ser aquela disposição ali, e isso vai, de certa forma, impactar depois no processo de automação e de instrumentação, porque né, a gente vai levar em conta, né, como que o processo está sendo organizado para poder definir de que forma que ele vai ser automatizado. Eu tenho aqui uma outra tela, por exemplo, muito interessante. Observa aqui para vocês verem como que funciona isso. Ó, com relação ao volume de produção, nós temos lá na ordenada, né, na ordenada nós temos a variável denominada por variedade, né? E na abscissa nós temos o volume, quer dizer, eixo x e y, né? Variedade e volume. Então nós temos volume baixo e volume alto. Variedade baixa e variedade alta. E esses processos que estão aqui, nessa, digamos assim, essa forma, né, de organizar a manufatura, ela vem para dentro dessa estrutura, né, para mostrar para nós como que é a lógica produtiva. Então, por exemplo, no primeiro caso lá, por projeto, né, você vê ele num nível mais alto, né, uma variedade mais alta, tá vendo? Ó? Né? Por quê? Porque ele tem baixo grau de repetição. Então, ele tem mais capacidade, né, de criar variedades ali.
Depois nós temos o Juven, que é por tarefa, né? Cada produto deve compartilhar os recursos dentro da operação com outros produtos, né? É feito por partes, né? Vamos dizer assim, né? Depois vem encaixando, né, as partes e montando o produto em um todo. Nós temos depois por lote. Cada parte da operação tem períodos, né, em que está repetindo, enquanto o lote está sendo processado. Então, nessa fase existe muita repetição de processo, muito processo repetitivo. Você pode até agrupar esses processos para ajudar na lógica de funcionamento ali dos equipamentos, né? Em massa, por exemplo, são operações diferentes, né? Possui certas variações, né? E, por último, nós temos a tecnologia contínua, né? São aquelas que a gente tem, digamos assim, uma certa inflexibilidade, quer dizer, que você não consegue interferir muito na linha produtiva. É como se o produto entrasse aqui e fosse até o final, sem necessidade de muita interferência ou sem condições, né, de fazer muita interferência. O que isso vai impactar para nós aqui dentro da nossa discussão em relação à automação, né? A gente vai ver que isso vai influenciar depois, na hora de desenvolver, digamos assim, os circuitos, né, de instrumentalização, né? Como eu disse, né, a instrumentação ela está diretamente relacionada ao tipo de processo e à forma como o processo ocorre. Aqui nós temos alguns exemplos, olha, só para ilustrar, no caso nosso, por exemplo, né, dos processos siderúrgicos, é um processo contínuo, tá vendo? Né, a indústria petrolífera, cimenteira, química, de papel, celulose, basicamente processo contínuo. O batelada, por exemplo, que é por etapas, né? Ó, nós temos a indústria alimentícia, de bebidas, farmacêutica, cosmética, por exemplo, né? E pode, inclusive, separar, né, por fases ali. Você termina uma fase, finaliza, vai para a segunda fase, aproveitando o final da fase anterior e vai interligando, né? E tem o processo discreto, né? Que aí, no caso, seria a indústria eletrônica, naval, aeronáutica. Então, vocês podem perceber que existe uma, digamos assim, uma classificação baseada numa certa lógica produtiva. Observa-se a forma como vai ser organizada a lógica produtiva para definir como que o processo vai ser organizado. Aqui tem mais um exemplo, né, para a gente poder entender melhor. Né? O contínuo, por exemplo, normalmente é para produção em massa, né? O de batelada é manutenção mais flexível. Esse manutenção flexível, manufatura flexível, aliás, ele aceita mais mudanças, né? As plantas, normalmente, elas podem ser mais alteradas e manipuladas para poder se ajustar ao processo, né? O processo por projeto, né, é uma coisa mais personalizada, mais direta, né? É como se fosse, digamos assim, uma manufatura mais localizada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui por projeto. Digamos que a indústria de automóveis, a Ferrari, por exemplo, que é a indústria, né, italiana, ela resolve fabricar modelos de Ferrari personalizados para determinadas pessoas. E alguns pedidos personalizados. Então, ela tem uma lógica produtiva direcionada para isso. Agora, vamos pegar um exemplo aí da manufatura em massa, por exemplo. A indústria de móveis, por exemplo. Ela pode fabricar lá vários modelos de um mesmo modelo, né, de um mesmo móvel para várias pessoas. Então, ela vai fabricar, por exemplo, vários lotes do mesmo modelo. É um exemplo, né? Então, essa é a lógica de organização, basicamente, do sistema produtivo. Então, de um modo geral, os processos, né, industriais, eles são organizados dessa forma, tá certo? Aqui nós temos algumas situações que a gente precisa discutir ainda, porque quando a gente volta no tempo e a gente começa a analisar os processos mais antigos, uma das principais limitações que a gente tinha é justamente nessa manipulação da matéria-prima, né? E nessa dificuldade de alocação de tempos e recursos. Então, se você tem um processo muito artesanal, muito manual, certamente você tem dificuldade de se organizar enquanto produção. E quando você vai por um processo mais avançado,
você consegue ter mais domínio sobre a lógica produtiva. Então, por exemplo, no caso de produzir em grande quantidade, né, assim, em velocidades maiores e mantendo a qualidade, né, e, digamos assim, dentro das normas, né, tanto de segurança, as normas ambientais também, que são muito cobradas. Então, no caso do processo automatizado, você consegue muito mais domínio para fazer isso. E domínio aí em todos os sentidos. Não só domínio em relação ao funcionamento dos equipamentos, em cima dos outros processos adjacentes, que estão ligados aí ao processo produtivo, né? Inclusive eles até chegar lá na ponta final, que é o nosso cliente, né? Passando pela parte de qualidade, pela manutenção, no modo geral, tá? Então, pessoal, o que acontece? Tudo isso que eu acabei de falar para vocês é simplesmente para mostrar que tanto a automação quanto a instrumentação, elas mudaram, né? Quer dizer, alteraram drasticamente o modo como a fábrica funciona, como o processo produtivo funciona. Então, aquele modo de produção que a gente tinha naquela indústria mais rudimentar, naquela indústria mais artesanal, praticamente a gente não tem nos dias de hoje. Então, hoje a gente percebe já uma indústria bem mais modernizada, né? E a gente poderia citar aqui alguns exemplos, né, que a gente tem, né, deixa eu passar aqui, olha, olha. Por exemplo, na área de petróleo, né, por exemplo, nós temos aqui na área de alimentação, né, alguns exemplos, tá vendo? Na indústria farmacêutica. Então, a gente percebe, né, assim, claramente, todo esse processo evolutivo já presente em todos os tipos de indústrias, em todos os ramos, né, de indústria. Alimentícia, por exemplo, na indústria química, aqui também na indústria siderúrgica, né? Aqui uma linha, né, de laminação. Nós temos aqui a mineração também, a indústria metal mecânica e na metalúrgica, né? Então, basicamente, todos esses processos, de uma forma ou de outra, já tem aí, de certa forma, né, esse processo de automatização embarcado, né? Deixa eu voltar aqui atrás, eu passei 2 slides aqui, eu queria fazer um comentário com vocês. Essa parte aqui, ó. Quando a gente vai na questão do processo, né, da organização do processo, então, dentro da lógica moderna que nós temos hoje, o que se busca, então, quando você vai instrumentalizar e automatizar? Então, basicamente, é o que nós temos aí, olha, na letra A, monitorar, controlar e avaliar. O que é isso na realidade? É aquele domínio que eu falei com vocês lá. A gente conseguir, por exemplo, ter, né, a todo momento, né, independente da situação do processo, se ele for discreto ou contínuo, a gente conseguir acompanhar todo o processo e tudo que está acontecendo ali ponto a ponto, né? Então, a gente sabe, né, que existe uma interligação, os tempos e movimentos do processo produtivo, eles foram encurtados, né, com a automação. Máquinas fazendo o serviço, automaticamente você tem um tempo menor de execução. Você consegue fazer isso, né, porque a intervenção humana ela é mais custosa, muitas vezes é mais demorada. Imagina, por exemplo, um robô soldando e um soldador soldando. Obviamente, o nível de exatidão, né, de execução da tarefa, através do robô, ela é bem superior. E com isso você pode aumentar a velocidade do processo, né? Então, esse é um dos principais pontos aí, e é uma visão moderna em cima do processo de controle, né? Outra questão também é com relação às rotinas, né? Nessa organização das rotinas industriais, né? Então, você pode perceber, por exemplo, que os fluxos produtivos se tornaram mais enxutos, né? Então, com isso, você consegue o quê? Aumentar a rapidez na execução de uma determinada tarefa. Exemplo, imagina uma parafusadeira, né, pneumática, por exemplo, apertando um parafuso. Então, ele pode fazer essa tarefa, por exemplo, várias vezes, num tempo muito menor, com um alto nível de exatidão e garantia de qualidade,
né, tanto de aperto, de torque, né, você aplicar ali a força necessária para poder realizar aquela tarefa. Ao passo que esse aperto de parafusos, por exemplo, se fosse feito por um operador, seria muito mais custoso e muito mais arriscado, né, no sentido assim de você ter que fazer com que a pessoa fizesse esse serviço mais rápido. Eu, particularmente, né, eu lembro que eu visitei uma vez a Fiat Automóveis aqui em Betim, e eu estava observando isso, né, eu lembro agora, na época eles estavam, tinha uma parte da planta que ainda dependia de muitos trabalhos manuais dos operadores, né, inclusive ali para apertar, por exemplo, os parafusos do cabeçote, né, do motor. Na época eles estavam fabricando o palio, né? Então, para apertar o cabeçote, então o operador aplicava, né, ali ele tinha uma chave de mão, né, um torquímetro, então ele apertava, ele tinha uma parafusadeira, ele apertava, mas ele tinha que ir com o torquímetro e conferir, né, o torque, né, o valor do torque de aperto. Mas do outro lado já tinha um outro veículo que estava sendo fabricado, e nessa parte, o aperto dessa mesma tampa de cabeçote, ou seja, uma tarefa similar, já era feito pelo robô. Então, aí a versatilidade, a rapidez, a garantia de um processo em relação ao outro. Então, isso aí tudo traduz em eficácia, né? Digamos assim, em qualidade, rapidez, sem comprometer a qualidade do produto final, né? Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, que no âmbito, né, da questão dos processos industriais, né, a gente precisa entender a importância que você não consegue nem instrumentalizar e nem automatizar sem conhecer a lógica do processo, né? Saber como que o processo é classificado, como que o layout da planta vai ser organizado, tá certo? Para que o projeto de instrumentação seja efetivo, né? Que ele chegue, né, ele consiga, né, realmente atender ali o objetivo, o fim, né? E aqui, gente, olha só, um mapa que dá para a gente entender, né? Nós temos aí o processo industrial no centro, né? Vocês estão percebendo aí, e nós temos as saídas, né? São basicamente três saídas. Na saída 1, né, com a bolinha vermelha aí, olha, nós temos os processos, né, estendendo aí, né, para as ramificações, né? Você pode ver lá embaixo, ó, 1.1, o modo de controle, tá vendo, ó? Processos industriais, processo, modo de controle. E lá em cima, ó, a definição, ó, discreto, né, ou não, né? Ou contínuo. Aí você vai definir. Do lado de baixo, no verde, nós temos os elementos. No caso aí, essas válvulas aí estão funcionando como se fossem os elementos os elementos finais, né? De atuação, né? São elementos de atuação. E aí são tudo que envolve esse tipo de instrumento, né? São essas válvulas aí, ou equipamento, né? Instrumento barra equipamento. E aí você tem logo em seguida, no 3.2, os tipos de malhas que vão ser determinadas, se vai ser aberta, se vai ser fechada. Isso tudo vai ser definido depois na organização do projeto de instrumentação. Do lado de cima, na parte azul, na saída 2 aí, nós temos todo o contexto da metrologia. Aí já tem a parte que relacionada à norma, né, a classificação dos instrumentos, né? Então, esse mapa mental, na realidade, dá para a gente ter uma visão mais clara e até para poder confirmar com vocês a importância que tem da gente compreender como que o processo funciona, para a gente entender mais adiante como que a automação e a instrumentização vai funcionar dentro desse contexto, né? Então, quais instrumentos eu vou especificar? Por exemplo, eu tenho um trocador de calor. Ah, mas esse trocador de calor faz parte de qual equipamento? Qual é o processo em torno? Né? Como é que funciona? Onde que esse trocador está instalado? Ah, mas eu preciso instrumentalizar essa parte aqui. Eu preciso ter água quente, por exemplo, para um determinado processo. Como é que eu vou organizar? Como é que vai ser esse projeto? Então, o projeto em si, né, de instrumentalização e de automação, automaticamente ele depende
dessa questão da lógica do processo em si, como que o processo funciona. Então, é tudo interligado aí, né, para a gente poder definir de forma organizada como que cada coisa vai funcionar, né? E aqui, como a gente está falando de controle de processo, né, e a gente pode trazer, então, essa ideia para dentro dessa análise que está aí. Então, quando você vai automatizar na realidade, o que você vai fazer? Esse elemento que a gente está chamando de controlador, que está aí, olha, ele vai normalmente receber, né, os comandos, né, a gente chama comando de referência, como se fosse o estabelecimento da variável que ele precisa ser programado, tá certo? Para poder trabalhar fazendo esse controle do sistema. Então, os distúrbios podem acontecer, certo? E as variáveis que fazem parte do processo, elas estão ali, né? Que precisam ser controladas. Então, você vai ter, de um lado, no controlador, né, os padrões de referência, e do outro lado, as variáveis, né, do processo ali funcionando. O que o controlador vai fazer na realidade? Ele vai simplesmente fazer a comparação e tomar a decisão. Na medida que ele toma a decisão, ele manda a informação para o atuador para dizer o que o atuador tem que fazer, né? No caso, poderia ser uma válvula, etc. Então, basicamente é isso. Agora, como que essas informações chegam no controlador? Chega pelo processo de detecção, que é feito basicamente pelos sensores. Então, dentro de uma lógica de organização de um processo para instrumentalizar, você vai ter basicamente que fazer isso aí, né? Você vai ter que colocar esses elementos aí, que eu estou chamando de controlador, para quê? Para controlar o processo. Controlar de que forma? Sensorizando, né? E estabelecendo as referências, que são as variáveis padronizadas, que você vai regular ali, e controlar as outras variáveis. E na medida que você controla, você decide. Então, você atua, né, no sentido de definir o que vai ser feito dentro do processo para que o processo mantenha a continuidade do seu funcionamento ali dentro de uma certa estabilidade. A automação, né, instrumentalizada, etc., a gente garante maior facilidade, né, no caso da planta, né, para essa planta industrial, melhora a relação em máquina, na medida que essas informações, esses dados vão chegar para a pessoa, né, para o operador, o máximo possível. Se fosse em tempo real, seria melhor, né, mas o mais rápido possível, que essas informações cheguem, né, para que você tenha mais capacidade e domínio e que você tenha mais segurança para tomar decisões, né? Porque, na realidade, o controlador, quando eu falo que o controlador decide, mas na realidade ele decide, mas ele ainda envia a informação para o banco de dados, né? Muitas operações são decididas, ele mesmo estabelece ali o mecanismo de controle, né? E já dita como que a atuação deve fazer. Mas o homem também ele está por trás do sistema, acompanhando o processo. Então, de certa forma, chega para ele também um certo grau de informação ali, tá certo? E por isso que está dizendo aí, olha, maior precisão no tratamento das informações. Então, a informação ela fica, de certa forma, armazenada, é como se fosse um histórico, né, de funcionamento ali do processo em si, e isso serve também como base e referência para a gente analisar, tá certo? Pessoal, considerações finais aí. Podemos notar que os processos industriais progrediram muito desde a Revolução Industrial. Os avanços tecnológicos permitiram a economia de tempo e recursos, ao mesmo tempo que a produtividade aumentou. Apesar de todo o avanço, né, ainda temos um longo caminho a percorrer para alcançar o nível das grandes potências. Só um dado importante aí para vocês, não sei se vocês sabem, o Brasil está na 62ª colocação, tá? No IGI, que é o Índice Global de Inovação. Você vê que a gente não está ainda podendo, né, cantar vitória, né? Nós estamos precisando avançar muito. Destaque-se, portanto, a necessidade de não só investir em tecnologia, né, mas também na questão da gestão, né? E isso é fundamental para ajudar nesse crescimento. Então, aquela coisa,
A empresa vai automatizar, vai investir, principalmente agora em tempos de 4.0, de indústria 4.0? Sim, é uma decisão a ser tomada. Mas os processos gerenciais, a integração como um todo, também tem que acontecer. Então, não basta simplesmente tecnologia de ponta e equipamento de ponta, né? Ou uma planta moderna, né, vamos dizer assim. Mas os processos em si, e principalmente a parte de gestão, é fundamental para que a gente consiga realmente esse crescimento e essa otimização e dar esse salto, né, na realidade. O Brasil está precisando disso, certo? Então, eu estou deixando para vocês para amanhã essa aula assíncrona para vocês assistirem, tá certo? O trabalho que eu tinha falado a respeito do fichamento, eu vou deixar o roteiro lá para vocês darem uma lida. Se tiver dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá certo? E eu agradeço vocês pela participação aí. Gente, nós estamos encerrando essa primeira parte, tá? Que tem a ver com o histórico da instrumentação e da automação. Falamos de processos industriais, falamos de controle, falamos de controle automático, né? E nós já estamos aí em vias de aplicar uma avaliação, tá certo? Então, depois eu vou comunicar com vocês direitinho. Deve ser na semana que vem, está preparando uma avaliação para enviar para vocês. Então, eu vou pedir para vocês estudarem, dar uma olhada de novo nessas aulas que eu já ministrei, leiam o material que eu estou deixando lá no blog, tá certo? Assistam as videoaulas e façam os trabalhos, porque a nossa provinha lá, ela vai estar mais ou menos dentro disso aí, né? Então, não vai fugir muito, né? Mas é basicamente isso aí. E a gente vai Beleza. conversando aí, tá bom? Durante a Valeu, semana aí. professor. Tá bom? Para não vou ter que sair correndo que a aula começou lá. Então vai lá. Vai, né? Falou, professor. Boa noite. Até mais.